A prova, professores! Gente, esse projeto maravilhoso de preparação para concursos na área do magistério se inicia com uma grande dica. Gente, neurociência e memória. Como aprendemos, né, os conteúdos e lembramos na hora da prova? É uma pergunta que você deve estar se fazendo aí. Eu estudo, Johnny, estudo tanto, me preparo para o concurso e chega na hora, me dá aquele branco. Então você vai entender alguns mecanismos cerebrais, vai entender um pouco como funciona o cérebro, a sua memória, para que o seu aprendizado ao longo da preparação dos concursos seja muito potencializado. Então a gente vai entender aqui como lembrar dos conteúdos na hora da prova. Então para isso, nós vamos fazer uma viagem em direção ao nosso cérebro. Gente, o nosso cérebro é uma grande máquina, uma grande potência, né? Então vamos ver o que a gente traz aqui hoje, né? A ideia que eu trago para vocês inicialmente, uma questão, é como aprendemos os conteúdos e lembramos na hora da prova. Essa é a grande questão. E para isso, acompanhe comigo como Eric Kandel traz algumas questões, né, sobre esse assunto. Com certeza, algum dia todos esses processos de construção de memória e personalidade poderão ser descritos genética, química, eletrofisiologicamente pela neurociência. Mas serão compreendidos? Essa é a grande questão. Será que a neurociência consegue, né, descrever tudo que envolve a complexidade cerebral, tudo que envolve a nossa memória, a nossa capacidade de recordar, né, de recuperar alguns conteúdos, alguns assuntos? Sabe aquela coisa que quando você estuda, e na hora da prova você fala, nossa, eu não sei se é isso, e de repente, num momento, né, diferente da sua atenção ali, caramba, era isso. Ou então quando você esquece o nome de alguém, né, quando você encontra ali na rua, quem é aquela pessoa mesmo? Nossa, eu conheço aquele menino de algum lugar, ele estudou comigo em algum lugar. Ah, é o Johnny. É o Johnny, eu conheço o Johnny. Ele estudou comigo lá no ensino médio. Então, isso acontece muitas vezes. E a gente vai entender um pouco, né, sobre essa complexidade cerebral. Porque isso é importante para a sua preparação, né? Então, vamos ver aqui o que Eric Kandel continua fazendo como uma indagação para nós. O que conhecemos hoje, né, sobre a memória humana, ao saber como determinadas moléculas interagem. O que a gente conhece hoje, de fato, né, como essas moléculas interagem? Gente, isso é um assunto muito importante, muito potente no campo da educação. Isso é o que tem de mais atual, né, os estudos ligados à neurociência, os estudos ligados aos transtornos de aprendizagem, as dificuldades, né, que um aluno tem, e isso envolve também todo o processo ligado à medicação, né, para facilitar vários transtornos, para melhorarem os transtornos, né? Por exemplo, a Ritalina é um grande exemplo. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre alguns medicamentos que eu não sugiro, né, para vocês estudarem, potencializarem os estudos de vocês, porque aqui no A Prova Professores vocês terão todas as técnicas, todos os macetes, os mapas mentais, né, as dicas importantes que na hora do concurso você não vai precisar recorrer a um medicamento, né, a uma anfetamina, para que você recupere um conteúdo, para que você fique ligadão. Porque quando você estiver na hora da prova, eu tenho certeza que você vai lembrar da minha voz. Olha, ei, candidato, professor, aluno, preste atenção, estudante. Você vai lembrar da minha voz falando que esse assunto é assunto de prova. E não escolha a questão A, a alternativa A. Não escolha a alternativa B. Olha aqui a C piscando para você. Eu vou dar essas dicas para vocês. Então, esse projeto maravilhoso, chamado A Prova Professores, não é à toa. Ele está aqui para potencializar, né, todo o seu aprendizado. Então vamos lá, mais um pouquinho. Existe uma ponte entre os entendimentos da ciência com a educação? Então, o que a gente tem hoje, né, como aprendizado, né, o que a gente tem de estudos que façam uma ponte entre a ciência e a educação? São muitas as perguntas, a gente não tem o objetivo de responder a todas aqui nesse vídeo, mas eu tenho certeza que vocês vão sair desse vídeo pelo menos instigados a entender um pouco mais, a buscarem um pouco mais esse assunto. Então, olha só o que o professor responde ao aluno, né, quando o aluno perguntou isso. Existe uma ponte entre os entendimentos da ciência com a educação? Existe uma ponte? A questão é provocar, nas ciências da educação, essa possibilidade de que a aprendizagem e o comportamento começam no cérebro. E são processos, né, são mediados ali por meio de processos neuroquímicos. Gente,
Essa ideia aqui, ela é crucial para entender todo esse assunto, né? Tudo que envolve, né, o campo das ciências da educação, entendendo a educação enquanto ciências, né? A educação tendo como característica outras ciências, né, que nutrem a própria educação com outros elementos, por exemplo, a sociologia, a antropologia, a própria psicologia, né, vão todas alimentar a educação de maneira geral. Então, o comportamento, né, ele começa no cérebro, né, é o que ele está falando aqui. Né, a aprendizagem e o comportamento começam no cérebro e são mediados por processos neuroquímicos. Então, nesse momento, exatamente nesse momento, enquanto você assiste a esse vídeo, uma série de sinapses, uma série de processos neuroquímicos, eletroquímicos, né, estão acontecendo no seu cérebro. Seus neurônios, digamos que seus neurônios estão assim, ó, vem, ó, não vou não, ó, vem, não vou não. Mas, na verdade, isso tudo está conspirando, né, digamos assim, para que você grave uma informação. E a gente vai entender aqui como que faz para essa informação ter uma significância, né? Ele ser significativo esse conteúdo para você. Então é por isso que a gente estabelece uma relação sentimental um com o outro. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma conexão. A gente está criando aqui uma conexão entre você e eu. Então a gente está aqui para poder caminhar nesse sentido, tá bom? Bom, a neuropedagogia, né, indo um pouco além, relacionada à neuropedagogia, a gente sabe que é a mais nova área do conhecimento humano e tem como objeto de estudo a própria educação e o cérebro, né, toda essa relação entre educação e cérebro. O cérebro aqui, gente, é muito importante a gente destacar, ele está sendo entendido como um órgão social. Essa expressão pode soar estranho, né, porque a gente às vezes estuda pela biologia, pela medicina, enfim, a gente ouve, né, a ideia de o cérebro como um órgão ali bruto, né? Mas na verdade ele visto como um órgão social, ele pode ser modificado pela prática pedagógica. Então nesse momento, a partir do instante que você se conecta ao Aprova Professores, assiste a esse vídeo, uma série de questões estão acontecendo aí. E essa prática pedagógica, porque eu enquanto professor, enquanto pedagogo, passando as informações para vocês, vocês conseguem, né, dar conta de todas essas informações, de todos esses elementos constitutivos que o seu próprio cérebro vai construindo ao longo da vida, ao longo do tempo. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui. A ideia dessa aula é a gente trazer um pouco o entendimento sobre o funcionamento do sistema nervoso central, sobre o aprendizado, sobre as memórias. E o sistema de nervoso central, né, a neurociência, de maneira geral, ela estuda o sistema nervoso central em seu pleno desenvolvimento, né, dos aspectos diversos, né, sejam eles neuroquímicos, biológico, celular, anatômico, né, como ele se constitui ali fisiologicamente, a questão psicológica e principalmente o emocional e o social, gente. Esses dois pontos, né, entender o sistema nervoso central enquanto uma diversidade, enquanto um leque, enquanto um guarda-chuva, né, que envolve todos esses aspectos, né, sociais, emocionais, né, vão facilitar a compreensão do comportamento humano. Então, basicamente, é como se a gente tivesse um conhecimento igual isso aqui, ó. Olha aqui, ó, um iceberg, né? Vocês já viram aquele filme, né, o Titanic, em que o grande navio bate no iceberg e de repente naufraga? Então, é como se o nosso conhecimento fosse isso aqui, ó. O que você está vendo aqui, né, basicamente? Você está vendo o quê? Mais gelo para baixo ou mais gelo na parte superior, né, acima da linha d'água? O nosso conhecimento é um pouco assim, né? O que na verdade nós conseguimos ver é a ponta do iceberg, né? Aquilo que é visível, explícito. Tem uma parte que é mais implícita, escondida, né? É quanto o que você consegue ver é aquilo que você percebe de si mesmo e das relações. Tem uma série de questões que elas são implícitas na sua relação, na sua vida, na sua prática pedagógica. E aí a gente vai estudar um pouquinho isso aí, né, quando a gente for entender a ideia de currículo. Né? A gente tem o currículo real, o currículo oculto e o currículo oficial. Essa ideia do currículo oculto é mais ou menos aquilo que está ali para baixo, escondido, nos interditos sociais. Existem áreas de pesquisas, inclusive, que pesquisam justamente essas áreas, né, do cotidiano, dos interditos sociais. Então, a ideia do sistema nervoso central vai trazer
como foco, né, essa concepção. E aí eu tenho certeza que quando você estiver estudando, você vai estar pensando assim, caramba, eu vi com o professor Johnny lá que a ideia do conhecimento, né, o sistema nervoso central e tal, é tudo a ponta do iceberg. Então qual é a grande questão? Né? É a gente tentar materializar isso aí para que na hora da prova você consiga acessar, recuperar algumas informações sem tanto sofrimento. Né? Vamos lá. Bom, a neurociência ela é interdisciplinar, ou seja, ela envolve outras áreas, né, para promover e agregar saberes nas resoluções dos problemas cotidianos da sala de aula. Então, isso é muito importante. Na verdade, né, o educador, ele torna-se, gente, isso aqui é fundamental. E eu sempre vou tentar fazer isso aqui com vocês. E conseguirei, porque a minha grande questão é fazer com que você, acender uma chama, né, fazer que potencialize, né, em você as suas inteligências, até porque o teórico Gardner ele vai falar que existem múltiplas inteligências. Você tem inteligência espacial, você tem inteligência lógico-matemática ali, digamos assim, você tem inteligência verbal, né, ou a matemática, enfim, são várias áreas, né? Ele vai citar lá para 8 ou 10, né, dependendo da atualização que você vai encontrar aí nas referências biográficas. Bom, na verdade, você não é só inteligente, você tem várias inteligências. Então, isso significa que você vai, enquanto professor, na sua prática, né, diária, você vai incentivar, potencializar as inteligências dos seus alunos. E é isso que eu vou tentar fazer aqui, ó. Potencializar a sua prática, né? Potencializar o seu entendimento para que você desperte outras inteligências e materialize todo o conhecimento que for passado aqui numa prova, professores, que esse é o nosso objetivo. Que ao final, né, de todo esse processo aí de preparação seu, você consiga lograr êxito na sua tão sonhada vaga, no seu tão sonhado lugar aí, né, ao sol, né, da tua vaga, da tua estabilidade financeira, né, uma vaga, né, no seu concurso, seja lá qual for, de prefeitura, no técnico de assuntos educacionais, ou mesmo outras áreas aí que englobam a atuação de um pedagogo. E aqui você vai aprender tudo isso. Bom, para isso, né, é preciso conhecer o funcionamento do sistema nervoso central. Todo professor ele deveria conhecer um pouquinho, né, o funcionamento do sistema nervoso central. Óbvio que você não vai ser um especialista em neurociência, mas você, enquanto a sua prática ali, né, enquanto pedagogo, você precisa pensar, poxa, isso aqui eu vou ativar a aprendizagem. Que técnicas você pode utilizar para potencializar, né, o aprendizado dos seus alunos? Ou mesmo que técnicas eu estou usando aqui para que você possa entender melhor, para que o seu cérebro seja ativado em diversas áreas, né? Porque o nosso cérebro tem vários hemisférios, né? Então a gente tenta sempre fazer com que ele ative outros hemisférios ao mesmo tempo, sempre, e isso fique materializado aí na sua mente. Então é isso que eu tento fazer aqui. Enquanto você me ouve, você também vê uma imagem, né? Essa imagem aqui, ela significa muito para você. Ela tem toda uma dimensão enquanto um lápis sendo assinalado no cérebro, um lápis sendo registrado enquanto uma informação no seu espaço cerebral ali, né? no seu cérebro mesmo. Bom, para isso é preciso conhecer, né, então, o funcionamento do sistema nervoso central e suas dimensões que envolvem, né, tanto as dimensões biológicas, psicológicas, emocionais e sociais. A gente precisa sair daqui dessa aula de hoje, né, desse vídeo, pensando além. O cérebro não é só um órgão, ele é um órgão social. Né? Ele é um órgão que envolve questões biológicas, psicológicas. Então você precisa entender que quando todas essas dimensões elas convergem para um ponto positivo, o aprendizado, né, a aprendizagem, esse processo de aprendizagem, ele é mais significativo. Tá bom? Bom, aí vem a grande questão, vou até diminuir, vou ficar pequenininho aqui, vou sumir, melhor dizendo, melhor para vocês verem aí, olha só que legal. Deem uma olhada aí, o que vocês acham? É interessante vocês pensarem nessa pergunta, porque provavelmente você deve ter escolhido a pedagogia, e aí eu fico pensando na minha escolha, né? Eu sou doutorando em educação pela PUC, né? E fiz o mestrado na PUC também, mas eu escolhi a pedagogia porque eu gostava de ensinar, né? Eu sempre tive uma inclinação pela monitoria, né? De ajudar os colegas. Mas eu tenho certeza que você recuperando aí na sua mente, na sua memória,
Você tem algum professor que marcou a sua vida. Aquele professor de uma disciplina que de repente você não gostava tanto, mas por ter um professor tão dinâmico, assim como eu, gente, tenho certeza que vocês terão essa visão de mim. Eu espero, eu trabalho para isso, para que vocês, enquanto assistam a minha aula, falam, caramba, aquele professor da Prova Professores é maravilhoso, ele é muito despojado, ele é muito engraçado, ele faz piadas, a gente nem percebe a hora, vai embora. Quantas vezes você já teve uma aula assim, né? E às vezes um professor, por exemplo, no meu caso, eu tive uma professora de literatura, né? Ela ensinava de uma maneira muito diferente. E aí eu lembro até hoje do barroco, do arcadismo, do romantismo, todas aquelas escolas literárias. E aí eu comecei a gostar mais da área de humanas. Eu que no meu ensino médio não tinha essa proximidade, né? O meu ensino médio foi na área de exatas. Eu fiz um ensino técnico de eletrotécnica, para vocês terem uma ideia. E aí eu comecei a ter aula de literatura, eu falei, nossa, eu gosto tanto disso, eu quero ir para a área de humanas. Então, ela era uma professora boazinha? Não sei, depende do ponto de vista. Para algumas pessoas, né, alguns colegas de classe, eles não achavam ela tão boazinha assim, ela era muito exigente, mas eu gostava muito dela. Né? Então, às vezes você tem um professor que canta uma música, ele cria um mecanismo mnemônico ali, né, de decorar, mais despojado, mais engraçado. Então, isso é comum. Né? Então, essa ideia, né, de um bom professor faz com que talvez você tenha escolhido a sua profissão. Talvez você tenha sido atendido por um médico, né, que foi muito gentil na prática dele, e aí você decidiu fazer medicina. De repente você escolheu ali a pedagogia porque você teve um professor, né, que teve a sua prática, que não foi, né, nem de mandar para a diretoria e nem falar de prova com consulta, mas era um cara ético, comprometido, ou uma senhora ali, né, bem didática, bem direta, muito comprometida com o trabalho. Então a gente tem, assim, a gente constrói, né, a partir de referências, né, a gente constrói, e existem pesquisas nas áreas acadêmicas aí, né, que envolvem essa questão da formação de professores, o quanto a contribuição de um outro professor vai impactar na sua escolha profissional. Né? Então, você que é pedagogo, você que é pedagoga, você que é professor e está estudando para concursos, não esqueça disso. Né, que você também na sua prática, você impacta pessoas, né, você impacta vidas, transforma vidas. E vocês verão aqui, né, o quanto outros alunos serão transformados e foram transformados pela minha prática. Então isso é importante. Eu tenho certeza que eu estou aqui, ó, lançando uma semente. E daqui para frente, essa árvore, né, do conhecimento em você, isso vai germinar. E muito, gente. Eu tenho certeza que vocês farão vários depoimentos, colocarão vários comentários aqui dizendo, poxa, professor, adorei aquela aula sobre memória, né, sobre o cérebro, entender o sistema nervoso central. Foi muito legal. Bom, ainda falando sobre a neurociência, né, a gente pode dizer que a gente aprende-se, né, com o cérebro e todas as ações perpassam como um filme na máquina, né, na máquina fotográfica. Ou comparando ao hardware, né, se a gente pensasse enquanto hardware, né, fazendo uma analogia, uma metáfora aí com o computador, é onde vários softwares são rodados. Então, assim, é como se o nosso cérebro fosse um hardware, né, um espaço físico ali do computador. Mas só que nesse computador, alguns fazem até essa semelhança, nessa metáfora, dizendo que o cérebro é um grande computador, que é impossível de mapear. E que essas conexões cerebrais seriam a lógica das correntes elétricas, dos circuitos elétricos ali no cérebro. Né? Bom, nesse grande hardware, né, que é o nosso cérebro aqui, a gente pode dizer que rodam vários softwares, ou seja, vários programas, né, como se você estivesse sempre ali fazendo girar algo interessante. Então vejam essa imagem aqui, são softwares que são rodados por meio de impulsos elétricos. Impulsos elétricos esses, e aqui vem a grande questão de que você na sua prática vai levar isso para a vida, né? Você vai levar isso sempre. Não adianta fazer uma prática conteudista, né? Passar essa informação para o teu aluno de uma maneira tão fechada, se você não cria centelhas de afetos, né? Ou desafetos. E isso aí com muitos asteriscos. Tem professores que criam centelhas de desafetos e que você vai passar a odiar aquela matéria. Quantas vezes você amava física, achava muito interessante, mas quando chegou a aula, um professor muito rude, né, pouco atencioso, pouco prestativo, e aí você cria uma centelha de desafeto no seu sistema nervoso central, no seu cérebro, em toda a sua estrutura cognitiva, em que você vai passar a odiar a física. Você nunca mais vai querer saber de física na sua vida.
Já pelo contrário, você não gostava de inglês, mas tem aquela professora, sabe, que fazia dinâmicas, trazia um material diferenciado e de repente você passa a gostar de física. Na verdade, né, ou melhor, de inglês no caso, né? É o exemplo que eu estou dando aqui. Bom, ou se você tiver um professor de física que for muito descolado. Eu lembro que eu odiava física, gente. E o professor, eu lembro o nome dele, professor Moacir, se eu não me engano. Ó, abraço, professor Moacir, ó, abraço. Eu não entendia aquela coisa de movimento retilíneo uniforme. E aí ele começou a fazer uns desenhos, assim, comecei a entender. E aí sabe aquela coisa do eureka? Eu falei, caramba, eu achava isso tão difícil. Mas um professor pode mudar a tua visão, porque ele cria uma centelha de afeto. Ele era muito legal, ele fazia brincadeiras, ele fazia quiz, dinâmicas. Então, essa prática, né, essa continuidade do seu trabalho a partir de centelhas de afeto, né, podem contribuir enormemente para um trabalho efetivo, né? Então, ao longo da sua vida. Beleza? Vamos aqui. Olha que legal. A biologia cognitiva, gente. O educador, ao estabelecer em seus planejamentos, quando você planeja, você vai ter que estabelecer algumas estratégias de ensino relacionadas aos conteúdos, e você sempre tem que buscar sensibilizar os seus educandos, para que possam ser... porque você entende, que esses educandos eles possuem uma biologia cerebral, uma biologia cognitiva. Então, você precisa entender que aquele indivíduo ali não é uma caixa quadrada ou uma tábua rasa, como alguns educadores outrora pensavam, algo que você pudesse só passar aquele conteúdo sem criar uma conexão, sem criar uma relação de sentimento ali. Na verdade, essa relação cerebral que existe entre indivíduos está sempre vivendo um movimento ininterrupto de transformações. Você não é o mesmo diante desse vídeo, do início desse vídeo. Eu tenho certeza que você já pensou em algumas coisas, você tem certeza que... olha só, para um pouquinho aí, vou até sair daqui, tô te vendo, eu tô te vendo, eu tenho certeza que você está anotando algumas coisas aí. Nossa, que interessante, esse professor é bem legal mesmo, vou anotar aqui, porque eu fico feliz. Porque quando você presta atenção em alguma coisa, foca a sua atenção, então, eu tenho certeza que nesse momento você também está usando o celular. Ops, desliga esse celular aí, presta atenção aqui, que aqui tem uma informação muito importante para você, Olha que interessante na sua prática, gente. Atualmente faz-se necessário, conhecer essa tríade. Alguns vão chamar isso de teia, teia de conectividade, ou tripé dos sistemas, enfim. Tudo isso interfere, essa construção epistemológica do sujeito que aprende. Ou seja, essa teia de conectividade ela é formada por esses 3 pontos aí. Seria um tripé ou uma tríade. Os sistemas de informação, e aqui eu incluo toda a questão da tecnologia, essa relação midiática que está acontecendo agora conosco aqui, essa relação de conexão de modo assíncrono. Por que é de modo assíncrono? Eu estou gravando esse vídeo e você está assistindo em um outro momento. Isso é assíncrono. Quando a gente fala de um movimento síncrono, o que seria um movimento síncrono? Se a gente estivesse fazendo uma live, como vai acontecer aqui na Prova Professores. Então a gente vai ter uma live, e aí você ao vivo vai comentar para mim. Professor, explica melhor essa coisa de sistema de informação. Aí é um movimento síncrono. Agora, quando eu faço uma gravação e você vai rodar em outro momento, em outro espaço, isso é um movimento assíncrono, assíncrono. Então, esses sistemas de informação todos, eles contribuem para o seu aprendizado. Vamos ver aqui, qual outro aspecto. Os outros sistemas. Gente, obviamente que você tem um subsídio aí biológico. A gente está falando de um cérebro. A gente está falando de um indivíduo que pensa, que respira, que come, que sente sede. Olha eu aqui com a minha aguinha, gente, olha aqui a minha aguinha de professor, minha garrafinha que eu ganhei de uma aluna, A gente vai ver em outro vídeo a importância de sempre se hidratar, de beber muita água. Porque nós somos seres humanos, enquanto eu falo eu sinto muita sede, minha garganta fica seca, então somos um indivíduo, um organismo biológico aqui, são os sistemas biológicos aqui dessa teia de conectividade. Outro ponto, gente, é a questão da cibernética, toda essa tecnologia ligada a isso aí. Então, esse ponto de sistemas de informação e a questão da cibernética é o que está mais atual, a gente pode abordar. E vocês verão isso aí no que envolve as aulas de tecnologia de informação e comunicação. Toda essa evolução, Hoje a gente tem vários robôs fazendo... Hoje a gente tem robô que limpa a casa, gente? Olha que interessante.
Não sei se vocês têm essa possibilidade, né? De repente, estão vendo um robozinho aí, estão limpando a casa de vocês. Então, pode estar acontecendo isso nesse momento, né? Então, a tecnologia, ela permite isso, né? Vamos ver mais uma coisinha aqui. Gente, eu considero esse slide aqui o mais importante da nossa aula. Por quê? Por que a gente aprende ou a gente lembra de algo? Né? Essa é a grande questão. A grande questão de qualquer pessoa, a gente fica assim. E esse aqui, eu posso dizer para vocês, que é o grande, digamos assim, é a cereja do bolo da aula de hoje, é isso aqui, né, desse vídeo. Por que a gente aprende ou lembra de algo? Já parou para pensar nisso? Por que a gente aprende ou lembra de algo? Poxa, porque na verdade, a gente vai ver isso aqui, o que é mais interessante é esquecer. Presta atenção que eu vou falar aqui. Presta atenção que eu vou falar. Vem comigo. O que é mais importante na vida? É a gente esquecer das coisas. Porque se nós acumulássemos tudo que nós gravamos, tudo que nós convivemos, tudo que nós aprendemos, nós teríamos um cérebro do tamanho do planeta. Isso seria uma coisa surreal. Então, o grande segredo do ser humano é esquecer. Sabia disso? Que é esquecer? Isso, na verdade, digamos que fosse um mecanismo, né, de defesa. Assim, já que você não vai decorar tudo, né, eu vou decorar só aquilo que é importante. Então, o grande cenário, né, é você encontrar conexões, ganchos, né, para que você, na hora da prova, aquele conteúdo que você fez pouco caso, lembre na hora da prova. E aquele conteúdo que você prestou muita atenção, também lembre na hora da prova. Porque senão fica tudo no campo do esquecimento. Então a ideia é essa. Né? Então, o que é a explicação que a neurociência vai dar? Né? Qual é a explicação? Por que a gente lembra de algo, né? E por que a gente esquece? Então vamos lá. Peraí. Olha aqui. Ó. Cola comigo. Você é um organismo aqui. Ó. Olha, gente, eu desenho muito bem, né? Desenho maravilhosamente bem. Gente, olha, eu faltei uma aula de desenho. Eu preciso voltar às minhas aulas de educação artística lá. Bom, você tá aqui. Esse aqui sou eu, gente. Olha, eu tô magrinho. Na verdade, precisa fazer uma dieta, né? Mas enfim, eu tô magrinho aqui. Então, você tem um estímulo, né? Olha aqui, ó, você tem um estímulo. Beleza? Esse estímulo aqui passa a ser conhecido. Tranquilo? Então, quando você tem uma outra experiência, né? Esse estímulo conhecido dentro do seu sistema nervoso central. Vamos dar um exemplo. Você está andando de bicicleta, né? Andando de bicicleta ali, você já aprendeu a andar de bicicleta, né? E com seu pai, com sua mãe, há muito tempo atrás. Esse estímulo, né? Você pegou a bicicleta agora enquanto adulto. Aquele estímulo de andar de bicicleta, ele já é conhecido. Então, na verdade, você tem uma lembrança. Por isso o grande ditado, é que nem andar de bicicleta. Então, eu trouxe esse exemplo aqui porque ele é perfeito. É que nem andar de bicicleta, né? Dirigir também é a mesma forma. Você pode ficar anos, óbvio que você vai ter uma certa insegurança. Né? Você não vai ficar 15 anos sem dirigir, vai pegar no carro e vai, pum, Velozes e Furiosos. Não é assim. Você vai meio que ser, mas você não vai esquecer completamente. Então, na verdade, esse estímulo aqui, ó, que eu comecei a fazer aqui, ó. Peraí. Esse estímulo aqui, ele já é conhecido. Então, quando ele acontece de novo, ele já se torna uma lembrança. Né? Então, você tem um estímulo conhecido, ele se torna uma lembrança. Do contrário, gente, quando você tem um estímulo novo, olha aqui, ó, um estímulo novo, você vai ter um aprendizado. Vamos supor que você nunca tenha estudado francês. Gente, eu no doutorado vou ter que estudar francês agora. Francês é complicado, né? A única coisa que eu sei falar, gente, no francês é merci. Aprendi mais uma coisa. C'est bon, c'est pas bon. Ou seja, é bom, é ruim. C'est bon, c'est pas bon. Eu só fico nisso, gente. C'est bon, c'est pas bon. Merci beaucoup, merci. Só falo isso. Bom, estímulo novo. Eu estou aprendendo. Então, nesse momento, eu vou desencadear no meu cérebro uma mudança. Então, a mudança, ela vai, no final das contas, se tornar um aprendizado. Então, vamos lá. Estímulo conhecido, olha aqui, ó. Estímulo conhecido, eu tenho uma lembrança, né? Estímulo novo, eu tenho um aprendizado, ou seja, eu tenho uma mudança cognitiva, enfim, tá bom? Então, olha que ciclo interessante esse bonequinho tem aqui na foto, né? É bem legal para a gente poder simplificar toda essa ideia, né? Então, assim, gente, vai gravar isso aqui. Se você não prestar atenção aqui na aula, tranquilo, você vai seguir a tua vida, mas se puder, grave somente o que eu falei nesse slide. É a parte mais importante da nossa conversa aqui hoje. Por quê? Estímulo conhecido gera lembrança. Estímulo novo gera uma mudança.
Então, estímulo conhecido, lembrança. Estímulo conhecido, lembrança. Estímulo novo, mudança. Então, acontece muito isso, gente. Você vai ter, na sua prática, na sua preparação, quando você estiver em casa, estudando aí para o concurso, você vai ter um estímulo conhecido. Opa, eu já estudei essa coisa aqui de Piaget. Já estudei. Opa, lembrança, vou lembrar na hora da prova. Né? Estímulo novo. Enquanto você estiver estudando, você vai ter outros estímulos novos. Então, agora você precisa sempre fomentar esses estímulos novos. Fazer uma atividade diferente, fazer um exercício diferente, ir a lugares diferentes. Isso tudo gera estímulos novos que vão desencadear mudanças. Isso é muito importante para a vida de vocês, gente. Isso aqui não é só dica para preparação de concurso. Até mesmo numa relação amorosa, uma relação fraternal, com amigos, família. Isso tudo faz muita diferença, gente. Muito mesmo. Tá bom? Vamos lá. Bom, essa é a maneira de entender que a aprendizagem do ponto de vista neurocientífico. Né? Então, isso é porque a gente grava algo. Né? Então, e isso é importante porque a gente precisa desafiar o cérebro várias vezes. Por isso que é tão importante na educação infantil, na formação da personalidade, você se sentir desafiado, né? Fazer atividades de Lego, né? De montagem, de quebra-cabeça. E aí, você enquanto mais idoso, você pode ter uma idade aí acima dos 65 anos, está estudando aqui, né? Para concurso na área de pedagogia, na área de professores, porque a gente tem aqui alunos de diversas faixas etárias. Bom, você já ouviu falar que assim, olha, para não esquecer, gente, vamos fazer aquelas cruzadinhas, aquelas palavras cruzadas, né? É importante isso, porque você ativa conexões cerebrais, né, para você sempre estar desafiando, né, o seu cérebro numa direção de uma aprendizagem criativa, tá? Então, isso é muito importante aqui, ó, essa ideia aqui da aprendizagem criativa, gente, ó, isso aqui é fundamental para a vida de vocês, ó. Muito importante, muito mesmo, tá? Sintam-se sempre desafiados, né? Busquem essa aprendizagem criativa. O David Alsbaugh é um autor, coloca comigo aqui, ó, essa aqui é uma dica já adiantada de concurso. O David Alsbaugh vai falar de uma aprendizagem significativa, né? Então, é criar conexões, né, importâncias cerebrais ali, para que essa aprendizagem, esse assunto que a gente está falando aqui agora, seja significativo para você. Sabe aquela coisa que você passa um vídeo no YouTube, quero isso aqui? Não, mais ou menos isso. Então, aqui não. Aqui você vai criar a aprendizagem significativa de modo criativo. Vocês vão ver os mapas mentais que nós vamos trazer aqui, né, que são justamente para facilitar a vida de vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, quem é o neuropedagogo? Essa figura, né, que surge diante desse cenário. Né? O neuropedagogo é o profissional que estabelece a relação e o entendimento de como o cérebro aprende, né, utilizando-se de ferramentas e recursos pedagógicos apropriados para atender às necessidades individuais e coletivas no processo de aprender. Então, esse profissional, ele surge nesse cenário, no cenário de entendimento, né, de como o cérebro funciona. Então, o neuropedagogo vai agir nesse cenário aí. Então, é importante a gente entender como o cérebro funciona. Por mais que você não tenha uma especialização nessa área, isso vai mudar a sua prática com os seus alunos, né, porque você é pedagogo ou pedagoga, então você atua de alguma forma. E vai mudar a sua relação com o próprio aprendizado, com o próprio conteúdo que você tem ali, tá bom? Bom, as diferenças entre neuropedagogia e psicopedagogia. Isso aqui é muito importante a gente trazer, porque existem diferenças significativas, né? Principalmente no que diz respeito às disciplinas. Né? Uma tem a ver com a neurociência e outra tem a ver com a psicologia. Obviamente, a neuropedagogia tem a ver com a neurociência, tem mais conexão, bebe na fonte da neurociência. Já a psicopedagogia, a gente tem aí outras especializações, né, de psicopedagogos, né? Ela está mais bebendo na fonte da psicologia, tá bom? Mas uma coisa importante, gente, as duas têm um foco na aprendizagem. E aí que é interessante, né? Embora elas bebam em fontes diferentes, todas estão focadas em potencializar, como eu tenho sempre repetido aqui, a questão da aprendizagem, né? Então, isso é muito importante para vocês, tá bom? A psicopedagogia tem como objetivo entender a complexidade dos fatores biológicos. Então, a gente, quando fala de psicopedagogia, a gente está falando, psicopedagogia, dos fatores biológicos, tá? Dos cognitivos, dos afetivos e dos sociais, envolvidos no processo de aprendizagem.
Aliada à neuropedagogia, ela permite que o professor tenha uma visão mais completa do estudante e faça um diagnóstico mais preciso das dificuldades enfrentadas. Gente, essa ideia aqui das dificuldades enfrentadas, né, é muito latente no campo da educação. Eu tenho sido convidado, né, para uma pausa aqui, eu tenho sido convidado para algumas bancas na área de especialização e em graduação, né? Isso está sendo muito fomentado, né? Pesquisas que envolvem transtornos de aprendizagem, né? Ligadas à psicopedagogia. Então, tudo isso aqui, gente, é tudo que tem de mais atual. A gente percebe isso aqui, né? Sendo uma tendência, né? Inclusive no ensino superior. Tá? Quem acha que isso se restringe ao campo da educação infantil, do ensino médio, não, tá bom? Isso também tem atuado no ensino superior. Inclusive, eu tenho uma aluna, uma conhecida do doutorado, que está pesquisando justamente essa relação aí no ensino superior. Bom, ambas ajudam na detecção de bloqueios e dificuldades de aprendizagem, na inclusão, na criação de métodos de ensino e no combate à evasão escolar. Mas o profissional que atua, né, atua com certeza ali, né, em cada uma das áreas, ele realiza atividades diferentes. O neuropedagogo, ele vai ter atividades diferentes do psicopedagogo, tá bom? Ambas ajudam na detecção, mas cada um vai atuar de uma maneira diferente. Como que acontece isso então, Johnny? O psicopedagogo faz intervenções para solucionar problemas de aprendizagem. Então a gente está falando aqui, ó, olha a palavrinha-chave. E eu vou sempre falar isso para vocês aqui, ó, palavrinha-chave. Aqui, talvez esse conteúdo não caia exatamente na prova, né? Aqui o mais importante é você entender como o seu cérebro funciona para você potencializar o seu estudo daqui para frente. Mas quando tiver concurso, questõezinhas de prova, eu vou falar assim, olha aqui a palavrinha, essa palavrinha que você não pode esquecer. Vou falar sempre isso para você. Vou fazer assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Não esqueça, não esqueça. Grava isso aqui, pega essa palavrinha aqui e guarda no coração. Guarda aqui embaixo do braço. Vou falar sempre assim para vocês. Tranquilo? Então, o psicopedagogo, ele faz intervenções para solucionar problemas de aprendizagem de um único estudante ou em uma instituição de ensino, que ele pode fazer isso também, né? Atuar dentro de uma instituição de ensino como um todo. Já o neuropedagogo, ele mapeia áreas do cérebro. Olha que interessante, gente. O neuropedagogo, ele vai mapear áreas do cérebro. Óbvio que ele vai ter ajuda de algumas ciências, de algumas áreas para fazer isso aqui, né? Ligadas à aprendizagem, por meio de testes e assim fazer um diagnóstico. Essa ideia do diagnóstico ela também é muito potente no campo da educação. Vocês provavelmente vão, no concurso de vocês aí, vão ter alguma lei específica, vai ter alguma cobrança na questão da inclusão. A gente teve a mudança aí na LDB com a inserção, vocês vão ter essa aula aqui comigo numa prova, né? Com a inserção do princípio ligado à educação bilíngue, né? Ligado aos surdos. Então, isso aqui é muito importante, tá bom, gente? Vamos lá. Atua, né, as estratégias pedagógicas. Atua na aplicação, atua na aplicação de estratégias pedagógicas em sala de aula. Então é importante a gente atuar nesse sentido aí, possibilitando e contribuindo na avaliação das causas elementares dos bloqueios. Essa aqui, ó, é a ideia de descobrir, né, o que a pessoa tem, tentar diagnosticar, para encontrar as causas de bloqueio. Então a gente vai buscar justamente algo que esteja causando resistências, mecanismos de defesa no processo de aprendizagem, até porque o grande foco é isso aqui, ó, a gente querer poder e conseguir otimizar a aprendizagem do aluno. Então, é aí que está a grande questão, a gente buscar desvendar aquilo que está travando a aprendizagem do aluno. Então, às vezes, a gente vai ter a possibilidade ali do aluno e ele não vai conseguir, né, aprender de jeito nenhum. Então, você vai ter que reformular o seu material. Vai ter que, de repente, fazer uma dinâmica diferente, construir uma linguagem, né, junto com o aluno para que ele possa, de repente, entender aquele conteúdo que para um aluno que não tem um transtorno de aprendizagem, por exemplo, é mais fácil, né? Então, vamos nesse caminho aí, tá bom? Bom, vamos lá. Plasticidade cerebral. Esse conceito de plasticidade cerebral, ele é fundamental para a gente entender tudo que o cérebro é capaz, né? Porque isso aqui, né, a plasticidade cerebral, é a propriedade que o sistema nervoso tem,
olha aqui, a propriedade que o sistema nervoso tem, né, que permita que ele faça alterações, né, estruturais. E essas alterações estruturais, elas estão ligadas aos neurônios, tá bom? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Os neurônios estão aqui, tá bom? Olha aqueles aqui, ó, em plena atividade, ó. É como se fossem raios, né? São trocas eletroquímicas que acontecem no seu cérebro. Olha que interessante aí, ó. Nesse momento estão acontecendo várias trocas cerebrais aí, tá bom? Em condições mutantes, né? Ligadas a respostas a experiências, né? Estímulos repetidos ou não, tá bom? Vamos lá. Ainda na plasticidade cerebral. Um recém-nascido possui cerca de 1/4 da massa cerebral de um adulto. Né? Isso já é bastante. Ele já tem quase todos os neurônios que precisará para toda a sua vida. Só que eles vão se expandindo, se organizando em grandes redes de processamento. E aí está o grande detalhe, né? Essa capacidade de se expandir, né? De se alocar, né? Ganhar uma dimensão dentro da aprendizagem do aluno. Tá bom? Dentro do cérebro ali, né? Então eles vão se expandindo para que eles possam fazendo várias conexões, né? E a gente vai fortificando. Óbvio que nesse sentido aqui tem uma coisa que a gente vai ver mais para frente, é a questão do alimento. Ó, do alimento. O alimento, ele vai fazer uma capacidade, né, de fortalecer essas conexões aqui. Então, ele vai fortalecer essas conexões dentro do seu próprio cérebro. A questão dos exercícios também. Os exercícios, eles são muito importantes. A questão de dormir bem, dormir no horário adequado, né? Dormir direitinho. Isso tudo faz diferença, né? Então, quanto mais conexões, mais memória, gente. E isso aqui eu quero que vocês guardem para a vida de vocês. Quanto mais vocês fortalecerem as conexões cerebrais, por uma boa alimentação, sono, com todo o aprendizado que vocês vão ter, né? Isso vai gerar mais memórias, mais capacidade de recordação, né? de recuperar o assunto já dado, né? Aquilo que já é estudado, tá bom? Bom, dentro da plasticidade cerebral, né, a aprendizagem e memória são suporte para todo o nosso conhecimento, né, habilidades e planejamento, fazendo-nos considerar o passado, situarmos no presente e prevermos o futuro. Então, essa conexão, você hoje aprendeu aqui, que existe e ela é latente entre aprendizagem e memória. Nunca esqueçam disso, tá, gente? Nunca esqueçam que a aprendizagem e memória estão totalmente conectadas, né? Então, você vai construir para e passo, né, tudo isso aí, tá bom? Olha que interessante para a gente ir fechando a nossa aula, esse quadro aí famoso de Salvador Dalí, da persistência da memória. Provavelmente você já viu, né, esse quadro em algum lugar. São relógios derretidos, né, o nome é a persistência da memória. Aí fica uma frase para vocês. Ó. A mais importante propriedade da mente humana não é memorizar, mas esquecer. Então, eu só quero que você não esqueça de mim. Não esqueça dos conteúdos que forem trabalhados aqui na Prova Professores, porque a nossa intenção é fazer com que essas conexões cerebrais sejam fortalecidas, que os conteúdos, os conhecimentos sejam solidificados, que eles possam ser recuperados na hora da prova. Tá bom? E aí, para fechar aqui, eu deixo uma mensagem para vocês. Eu, enquanto jardineiro de memórias, eu vou cultivar tudo isso. Então, o professor, antes de ser um especialista no domínio dos conteúdos, né, que busca ensinar, ele necessita ser um estimulador de aprendizagem e um verdadeiro jardineiro de memórias, né, despertando em seus alunos as estratégias para o seu uso coerente. Isso eu farei aqui. Eu vou despertar essas estratégias para o seu uso coerente da memória, coerente dos conteúdos que vocês forem aprendendo. Então, a minha intenção aqui é ser um grande jardineiro de memórias. Eu vou plantar sementes em que vocês, no futuro, vão conseguir recuperar. Óbvio que você também é um jardineiro de memórias, da sua própria memória. Então, vamos juntos nessa floresta, nessa potencialidade que existe no nosso cérebro, nessa capacidade da gente regar, né, um conhecimento e expandir? Vamos junto? Vamos comigo? Diz que sim. Opa, ouvi aí um sim, maravilhoso. Então é isso. Gente, a gente termina por aqui e a gente se vê em outro momento. Tá bom, galera? Aprova, professores! É isso aí!